Então, meus amados irmãos, para mim é um prazer ministrar a palavra, embora não seja pregador. Irmão, ninguém, eu tenho convicção que não tem nenhum pastor que tenha coragem de me chamar para ministrar 10 minutos na igreja dele, porque o que eu falo aqui são poucos que gostam. Mas eu não falo de mim mesmo, eu falo o que está registrado na palavra de Deus, eu não invento. Quando a pessoa inventa um sistema na igreja dele, depois que está implantado, ninguém tira mais não. O difícil é implantar. Depois que o pastor implanta aquele sistema, olha, irmão, não precisa mais de falar nada não, que o povo adere ao sistema. A adoração a Deus, irmão, nunca é direcionada pelo homem. A adoração a Deus é pessoal. O verdadeiro adorador, ele fica inquieto quando o pregador fica mexendo com ele. Mas quando o Espírito Santo mexe com ele, ele dá glória a Deus. O autêntico adorador, ele adora em espírito e em verdade. Não é induzido. A adoração dele sai voluntariamente quando ele sente a presença de Deus. Não é quando alguém está mandando ou pedindo. Esse tipo de pregador não pregava na minha igreja, se eu tivesse uma. Esse tipo de pregador que induz o povo a fazer o que ele quer. Não pregava se eu tivesse uma igreja. Esse tipo eu não chamava. Porque a adoração, ela é espontânea. E veja, entenda, não é 2 horas na igreja. 2 horas na igreja é uma parte do culto a Deus. O culto para Deus começa quando eu acordo e termina quando eu vou dormir. Nesse intervalo, o que é que eu estou fazendo? Não, eu só sei cultuar a Deus 2 horas na igreja. Está errado. Apresentar o corpo a Deus, Paulo diz, eu rogo-vos, irmãos, que vá para a igreja apresentar o corpo, porque é muito fácil na igreja. O lugar mais fácil de ser crente é na igreja. Mas Deus quer que você seja crente lá, no seu trabalho, no ônibus, na rua, andando. Culto a Deus não é induzido por homens, por pregadores, é espontâneo. Culto racional, não é induzido, não é inventado. Porque nós não somos marionetes nem boneco para estar na mão de pregador para ele fazer da gente gato sapato. E com a cara lisa. Aí ele precisa, irmão, diga isso. Determine, faça isso. Eu tenho nojo dessas coisas, tenho nojo. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, vou te socorrer, do pó da cinza vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Deus, Ele sonda os corações, Ele conhece as nossas lutas, os nossos dia a dia, irmão. E nós estamos vivendo em tempos que não se querem mais pregar o evangelho genuíno. O importante é mexer com a igreja, é cutucar a igreja, é fazer o crente pular e saltitar no fogo de palha, que nem diz Salatiel. Fogo de palha que tem acontecido dentro das... Irmão, quando o fogo de palha é diferente, você toca fogo nele,
Mas é só aquele momento. Mas o fogo de Deus, quando desce do alto, que queima a nossa alma, você passa a semana mastigando aquela palavra que veio do alto. Palavra direcionada pelo Espírito Santo. A palavra do homem faz efeito na hora. Na hora é um fogaréu, e taca fogo na igreja. Deus me livre de tacar fogo na igreja. Se o Espírito Santo de Deus não mexer com o irmão, o Obadias é que não vai mexer. Mas eu ministro a palavra. A palavra não é minha, a palavra é dele. Essa palavra poderosa, gloriosa, que entra, olha, a ciência não consegue ir até a divisão da alma e do espírito. Mas Deus sonda, ele vai lá na divisão. Mas você não consegue separar a alma do espírito. Mas há uma divisão, diz a Bíblia, entre a alma e o espírito. Mas Deus sonda, ele vai lá, entre a divisão da alma e do espírito. O corpo, a alma, se separa do corpo. Mas o espírito não se separa da alma. É ligado no outro. Para um não vai, o outro vai atrás. Mas é 3 em 1. Embora alguns não creiam, né? Alguns creem que você não tem uma alma, você tem uma alma, aí se lascou. Se você não tem uma alma, você é uma alma, quando você morrer, acabou, foi tudo. Tchau, tchau e bênção. Mas, 2 Coríntios, capítulo 4, irmãos. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim não nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Meus amados irmãos, já temos 91 crentes na igreja, a igreja encheu, viu? 91, talvez a gente chegue até 100, viu? Talvez chegue. Antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam. Davi disse, enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram. Irmão, a coisa mais difícil é a gente confessar os nossos pecados, admitir os nossos erros. Mas apontar o erro dos outros é fácil demais. Não dói nem um pouquinho. Mas quando o erro é nosso, fica difícil admiti-los. Principalmente quando eu tenho um cargo lá em cima. O crente de banco, ele até confessa seu pecado. Mas quem está lá em cima, para admitir que errou, só Deus mandando Natan ir lá falar com ele. É difícil, irmão, não é fácil. Quanto mais alto o cargo, maior é a queda. A soberba procede à queda. Então, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Ninguém faz nada bom no oculto. Geralmente fazemos o que não presta no oculto, às escondidas, no escuro, pensando que ninguém vê, pensando que ninguém está vendo.
Ninguém está vendo mesmo não. Só o soberano vê tudo. De Deus ninguém se esconde. Rejeitando aquelas coisas que envergonham, que entristecem o evangelho, que escandaliza meu modo de viver, de andar, de me vestir, principalmente, irmão, o modo de se vestir das mulheres tem sido uma coisa lastimável dos evangélicos de hoje, porque não estão se convertendo, estão se convencendo. Não, a roupa não tem nada a ver, não. A roupa fala muito do que é a personalidade da pessoa. Aí a desculpa de que adianta o vestido lá no chão e o coração tá sujo. Isso é uma desculpa muito esfarrapada. A mulher que tem pudor, que tem caráter, só quem conhece o corpo dela é o marido. Mas infelizmente as evangélicas de hoje, irmão, não estão nem aí. Mostra mesmo. A roupa colada no corpo, vergonha. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andando com astúcia, porque quando eu uso o meu corpo para atrair alguém, a Bíblia diz que quem eu faço pecar, eu também peco. Então, você usa seu corpo para atrair alguém, pelo seu próprio corpo, esse alguém vai se afastar de você. Porque se não for amor, for só uma beleza física, irmão, o que tem de mulheres se vendendo seu corpo. Só que elas não sabem que o corpo dela não vai ser eterno, bonitinho. A flor, ela murcha. O botão começa bonitinho, nasce a flor, aí vem a flor, mas aí vem o sol, o tempo. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ela tem pudor, ela tem caráter, ela não se mostra, não mostra o seu corpo. Ela tem vergonha na cara, é o que está faltando hoje. São duas coisas somente, vergonha na cara e temor a Deus. Ocultando, não andando com astúcia. E aqui, nem falsificando a palavra de... Será que tem alguém falsificando? Tem, irmão, e nos dias de hoje, o dinheiro tem subido a cabeça de líderes. Pessoas que não estão nem aí. Sabe que vão para o inferno, mas está comendo o dinheiro dos outros aí. Está enganando. Tem uma igreja aí que o Deus dele lá, que ele inventou, só abençoa se você pagar a ele. É parente de Balaão. Balaão só profetizava se pagasse. Deus lá, se você pagar, ele lhe dá bem. Se você não pagar, não dá bem. Exploram a fé dos... Meu Deus do céu. Mas é isso, pessoas que não lêem a Bíblia são enganadas. Falsificando, olha... Nem falsificando a palavra de Deus. E o que mais se tem hoje é adulterado a palavra. Adultério não é só um homem com a mulher com o homem, não. Adulterar a palavra é misturar com aquilo que você mesmo quer. Falsificar. Pregar uma doutrina de homens, de demônios. Adulterar, pregar um evangelho misturado, misto. Um evangelho fajuta, um evangelho genérico. É isso que está acontecendo hoje. Genérico. Ele convence, mas não converte. A mensagem de hoje, de autoajuda, não está convertendo, está só convencendo. Evangelho que convence, mas não converte, não faz efeito na vida. A pessoa se torna um evangélico, um religioso. Não falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, se alguém não dá crédito, se você prefere a sua religião do que o evangelho, Jesus trouxe o evangelho, não foi religião. O evangelho libertador, que arranca você de dentro da religião e faz uma nova criatura. Coloca dentro de você o Espírito Santo.
Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, para os que se perdem, para os que partem desta vida, já era. Não há, depois da morte, segue-se o juízo. Encontre a vida enquanto você tem vida. Encontre a salvação enquanto a porta está aberta, porque um dia ela vai fechar. A qualquer momento, não tem data, não tem dia marcado. Assim como a morte não tem dia marcado também não. Ela chega de repente. E quando ela vem, só tem um que pode mandar ela voltar. É Jesus. Esse manda ela voltar. Ainda que ela tenha vindo e ficado 4 dias, ele manda ela embora na hora que ele quiser. Mas quando ela vem, irmão, não tem crente, não tem evangelho, não tem católico, não tem não. Quando ela vem, se Deus não intervir, não tem remédio que segure. E você está preparado para ir? Se ela chegar hoje, como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida? Só Deus sabe e mais ninguém. Então, se só Ele sabe, é bom a gente consertar o altar. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus de Satanás, ele também tem agido no meio das religiões. Ele tem feito você escolher uma religião. Escolher religião, irmão, não é libertação. E o que mais ele tem feito é enganado as pessoas. Porque foi a própria palavra de Deus que ele usou para seduzir Jesus. Não, rapaz, tu é besta. Está escrito ao teu respeito, dar a ordem aos seus anjos. Se tu pular daqui, rapaz, eu te dou todo esse reino. Não era dele. E ele queria dar o que não era dele. Eu te dou todo esse reino. Se tu prostrado me adorares. Ele usou a própria palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, não é do homem. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Irmão, ser crente numa religião não te dá salvação. Incrédulo é aquele que não aceita o sacrifício, que foi o sacrifício que nos dá o direito de salvação. Enquanto você fica agarrado na saia da sua religião e não aceita o sacrifício, e não se converte, e não muda de vida. Conversão é mudar de vida, mudar de rota. É deixar as coisas velhas e seguir para o alvo. Vivendo uma vida de santidade, de renúncia. A palavra-chave, irmão, da vida de um crente é renúncia, renunciando todo dia aquilo que desagrada a Deus. É uma prática que eu preciso ter na minha vida, todo crente. A renúncia não é fácil. Renunciar o que eu quero não é fácil, mas é gratificante e agrada a Deus. Deus se alegra, porque todos os homens de Deus, se você for analisar, eles tiveram uma vida de renúncia, uma vida de renúncia. Porque nos quais o Deus desse século chegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. A luz não é do pregador, não é de pastor, não é do ministério da igreja fulana de tal. É para que não resplandeça a luz do evangelho. O evangelho da vida, da luz, da entendimento, da libertação. Evangelho genuíno, não misturado como muitos estão pregando por aí. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, que é o centro da Bíblia, é Cristo. Não é rótulo, não é igreja. O centro da palavra de Deus é Cristo. Porque para isso ele se manifestou, para nos libertar das garras de Satanás e fazer para ele um povo seu zeloso de boas obras. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Para qual motivo? Por que ele fez isso? Para a iluminação
do conhecimento da glória de Deus. Conhecimento que vem do alto, revelação da palavra, é o Espírito Santo que dá. Está faltando nos dias de hoje homens que se coloquem na mão de Deus para ministrar a palavra. Ah, se eu pudesse, se Deus aumentar meus minutos aqui, irmão. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Não é de você não, pregador, que se acha o tal, o coach. Eita, esse aí, pregador ali é demais. Aquele pastor ali é... Não, somos de barro. Para que a excelência, a glória, a honra seja dele e não minha nem sua. Em tudo somos atribulados, irmãos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo passamos dificuldades. Não somos eipes, heróis. Não somos mecânicos, nem extraterrestres, somos humanos. Passamos por momentos difíceis, mas nós temos o que o mundo não tem: a graça de Deus na nossa vida. A palavra-chave da vida de todo crente para os dias atuais é renunciar. Renuncia! Que tenho convicção que Deus vai se agradar de você e de mim também. Amém.